Epsilon. Distribuição Sinapse. Pai, mãe, irmão, irmã. Essas palavras despertam uma cadeia de emoções e lembranças e estão ligadas com as nossas raízes mais íntimas e profundas. Família. Versão brasileira. Áudio News. A família é o berço onde vivemos a infância e começamos a vida. Ela pode ter sido grande ou pequena. Pode ter compreendido só os pais ou incluído avós e tios. Mas a família é sempre o palco dos momentos mais marcantes da vida de uma pessoa. É na família que começamos a aprender sobre a vida. É nela que experimentamos as primeiras alegrias e os primeiros momentos de tristeza. Nossos primeiros sucessos e as primeiras derrotas. As sociedades e culturas não poderiam ter se desenvolvido se não existisse família. Mas ao contrário das famílias de antigamente, as de hoje em dia não são centros de produção de bens, nem guardam uma tradição importante que deva ser passada adiante. Mas ainda é a família que fornece o abrigo, o alimento e o carinho de que precisamos para nos desenvolvermos. Mais do que nunca, queremos preservar a família como um espaço de intimidade, segurança e conforto. Mas a família também pode ser um foco de tragédias e traumas irrecuperáveis. Historicamente, a instituição da família traz a marca da violência, do incesto e das rivalidades. Nem sempre ela é um refúgio de paz para seus membros. Às vezes, pode ser a origem dos seus problemas mais graves. Ao longo dos séculos, a família passou por transformações radicais, principalmente nos anos mais recentes. Em quase todos os países, a taxa de divórcios está em elevação. Famílias comandadas por apenas um dos pais são cada vez mais comuns. Há um número cada vez maior de famílias reorganizadas e casais de homossexuais estão lutando pelo direito à adoção. As mulheres brigaram pelo direito ao aborto e, paralelamente, pelo direito à inseminação artificial. Nos grandes centros urbanos, onde a noção de comunidade está desaparecendo, os pais quase não têm tempo para ficar com seus filhos. O governo interfere em tantos pormenores da vida cotidiana que há quem acredite que a família não tem mais razão de ser. Será que a família poderá sobreviver a esse momento crítico? E assim surgiu a família. Como será que a família foi criada? Se é que pode ser estabelecido o momento de seu surgimento. O bebê humano depende dos adultos durante seus primeiros anos de vida. Isso criou a necessidade de uma organização social específica que girasse em torno do casal de pais. Diferentes da maioria dos outros animais, homens e mulheres participam juntos da criação da sua prole. Mas as diferenças entre os papéis de um e de outro devem ter aparecido desde os primórdios da humanidade.
Em princípio, a mulher está encarregada de amamentar a criança. Seu papel já está definido. Mas ela também está numa posição de desvantagem. Pode coletar frutos ou cultivar a terra sem problemas. Mas caçar já é outra história. Podemos imaginar que é nesse ponto que se inicia a divisão de papéis femininos e masculinos. Os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam em casa. Nas sociedades primitivas, existia uma interdependência entre homens e mulheres. Nem sempre a caçada era bem sucedida. Cabia às mulheres coletarem 3/4 dos alimentos consumidos. Isso prova que as famílias com renda combinada existem desde a pré-história. Os primeiros registros que temos sobre a vida familiar são provenientes do Egito Antigo e datam de 4.000 anos atrás. Os egípcios se organizavam em pequenas famílias. Nossa noção de família envolve muita gente, como tios, primos e outros parentes. Mas, basicamente, a família egípcia era a nossa família nuclear, formada pelo casal e por seus filhos. Às vezes, o grupo podia acolher uma mãe ou avó, um outro parente solitário ou uma irmã solteira vivendo na mesma família. Mas a base era igual à nossa. O casamento se oficializava quando a mulher entrava na casa do marido. Dessa forma, dizia-se que o jovem havia tomado uma esposa. O casal costumava ter 4 a 6 filhos, mas por causa dos altos índices de mortalidade infantil, raramente sobreviviam mais de 3. Os egípcios eram muito ligados a seus filhos, não importando a idade deles. Podemos ver representações desses laços de família nas obras de arte. Há imagens de crianças em torno dos pais e eram elas que mais tarde garantiam os ritos funerários deles. Há obras de arte impressionantes nesse sentido. Akhenaton e sua esposa Nefertiti tiveram 6 filhas. Todas elas aparecem no colo dos pais nas esculturas. E há até a imagem de uma pequenina agarrada ao brinco da mãe. É uma cena comovente que nos ajuda a compreender como era a vida em família dos egípcios. Os meninos eram importantes para perpetuar o nome da família, mas não havia discriminação dos bebês por causa do seu sexo. A mulher era responsável pela educação das crianças pequenas. Mais tarde, os meninos das famílias mais abastadas iam para as escolas para se tornarem escribas ou funcionários públicos. Outros se tornavam aprendizes do pai ou de um tio para aprenderem um ofício. Mas a imensa maioria ia trabalhar no campo como lavradores, como seus pais. Já as filhas ficavam junto às mães. Elas aprendiam a fazer as tarefas domésticas e a comprar mantimentos nos mercados. Entre os egípcios, as mulheres não tinham o mesmo status que os homens, mas gozavam de direitos legais. Elas também precisavam aprender regras morais extraídas das chamadas palavras sábias. Segundo elas, os esposos eram ligados por laços morais de respeito e fidelidade. O marido era o chefe da casa, é claro, mas havia instruções para ele não perturbar a esposa pedindo alguma coisa que poderia pegar sozinho, por exemplo. Ele não devia fazer coisas desse tipo, devia respeitá-la. As relações se baseavam nesse tipo de atitude, mas acho que em qualquer sociedade existem casais com uma relação mais explosiva. Se um marido batesse na esposa, ela poderia entrar com um pedido no tribunal para obrigá-lo a se comportar melhor. A punição da justiça egípcia podia ser severo bastante para dissuadi-lo de repetir a agressão. Durante 2.500 anos, as relações na família chinesa foram regidas pelos ensinamentos de Confúcio, que atribuía uma enorme importância à questão da linhagem.
A família tradicional chinesa inclui muitos membros. Todos os descendentes diretos vivem sob o mesmo teto, além dos tios e tias. O poder ficava nas mãos das gerações mais velhas e era irrestrito. Desde muito cedo, os meninos aprendiam a ser dominadores e as meninas aprendiam a ser humildes e subservientes. Quando uma moça se casava, esperava-se que ela desse um herdeiro do sexo masculino ao marido. Se ela falhava nessa empreitada, o marido tomava uma segunda esposa ou uma concubina. Os chineses agiam segundo os dizeres de Confúcio de que o homem está para a mulher, assim como o sol está para a lua. Ele deve liderar e ela deve segui-lo para que exista harmonia. Em Roma, a palavra família designava todas as pessoas que viviam sob um mesmo teto. Isso incluía pais e filhos, é claro, mas também os servos e as concubinas do chefe da casa. As crianças tinham amas de leite, alimentação balanceada e aprendiam a fazer exercícios para que se tornassem belos jovens. O pai tinha todos os direitos, inclusive o poder de decidir sobre a vida e a morte de seus filhos. O infanticídio não significava necessariamente o massacre de crianças, mas os pais podiam abandoná-las. Se alguém não podia ou não queria mais sustentar um filho, podia simplesmente abandoná-lo. Por outro lado, a adoção era uma prática comum entre os romanos. Eles não adotavam crianças muito pequenas. Sua motivação maior não era o prazer de criar um bebê. Pelo contrário, os romanos não alimentavam muito interesse pelos bebês. Eles deixavam sua criação a cargo dos escravos e começavam a se interessar pela criança quando ela estava maior. Basicamente, queriam um herdeiro com quem pudessem contar, que tivesse garra e coragem comprovadas. Olhando para uma criança de 1 ano, ninguém pode dizer que tipo de adulto ela vai se tornar. Mas escolhendo uma maiorzinha, a possibilidade de se enganar no julgamento de seu caráter é menor. Em Roma, os filhos eram o bem mais precioso de seu pai. Eles levavam os meninos a todos os lugares, ao fórum, ao senado e aos banquetes, iniciando-os na participação na vida cívica. A função de pai e mestre, pater et magister, se acumulava numa mesma pessoa, que era responsável pela educação e pela disciplina do menino. O pai tinha a mais nobre das tarefas, ensinar seu filho a ter coragem, moral e física para defender o nome da família e a honra de Roma. Nossos ancestrais. Na nossa imaginação, as famílias medievais eram sempre agitadas, com muitos filhos dividindo a mesma casa com seus pais e avós. Mas essa imagem não reflete muito bem a realidade. Considerando o número de gerações que viviam sob o mesmo teto, podemos dizer que uma residência de nobres medievais era movimentada e não havia apenas um casal e seus filhos morando nos castelos. Mas a situação era diferente entre a população mais pobre. Os estudiosos já descobriram que entre os plebeus na Europa, a existência da família nuclear, com apenas um casal e seus filhos morando na mesma
casa remonta ao século VIII. A história mostra que quando o Estado enfraquece, as famílias tendem a se fortalecer. Na Idade Média, uma família inteira não hesitaria em se envolver numa vingança contra uma ofensa cometida a um de seus membros. As famílias precisavam se proteger sozinhas e os conflitos eram necessários para solucionar desavenças. Temos um exemplo acontecido na cidade de Ghent no século XIV. 2 irmãos tiveram um terceiro raptado e saíram no encalço não do sequestrador, mas de alguém que fosse de sua família. Quando acharam um sujeito com o mesmo sobrenome, eles o mutilaram, pensando que fosse um parente do raptor. Quando o tribunal local provou que o sujeito não era da mesma família, embora tivesse o mesmo sobrenome, os agressores só precisaram pagar a ele uma indenização. Esse tipo de situação era considerado um erro desculpável. A Idade Média foi a época das vendetas e também de guerras, surtos de fome e epidemias. A família estava exposta a ameaças constantes. As pessoas sempre atribuem a instabilidade das famílias atuais ao fato de as pessoas estarem se divorciando e voltando a se casar e de meios irmãos estarem vivendo sob o mesmo teto. Essa mesma situação era muito comum no passado, mas por um motivo diferente do divórcio: a morte de um dos cônjuges. A taxa de mortalidade era alta. Não mais alta do que a mortalidade infantil, mas era bem alta também entre os adultos. Era muito comum que os casamentos terminassem depois de 7 ou 10 anos por causa da morte de uma das partes. E o viúvo ou viúva frequentemente voltava a se casar, acolhendo filhos de outras uniões, como acontece hoje. Temos muitos exemplos disso nos contos de fadas. Na era pré-industrial, as famílias geralmente habitavam um único cômodo. Tudo acontecia no mesmo espaço: as refeições, o trabalho e o repouso. Os servos faziam parte da família, ajudando com as tarefas domésticas e cuidando das crianças. A mulher gerava 5 ou 6 filhos ao longo da vida. Desses, apenas a metade chegaria à idade adulta. Mesmo assim, os pais algumas vezes abandonavam o filho. Eles o deixavam a cargo de uma instituição religiosa, colocando o bebê no mecanismo chamado caixa giratória ou roda instalado nos muros dos conventos. Os pais que abandonavam seus filhos não faziam isso por crueldade. Eram casais normais que se viam numa situação inesperada de pobreza extrema, como acontece hoje, e não tinham mais condições de sustentar os filhos. E eles achavam que esse era o propósito das instituições, cuidar das crianças lá deixadas. Alguns pais deixavam as crianças na esperança de poder voltar para buscá-las um dia. Costumavam deixar um bilhete junto a ela, ou uma marca de identificação. Mas a taxa de mortalidade era altíssima. Em Paris, 90% dessas crianças morriam em menos de um ano. Esse quadro pode dar a impressão de que na era medieval os pais não se importavam com seus filhos. Mas talvez mostre simplesmente que as condições de vida deles e seus costumes eram diferentes dos nossos. A ideia de enfaixar os bebês, por exemplo, nos parece uma crueldade. Eles embrulhavam o corpo da criança, restringindo seus movimentos. Mas isso era feito com motivo. Eles
se preocupavam com o desenvolvimento da criança. Eles viam os bebês como criaturas retorcidas e com os membros enrolados. Eles as enfaixavam para eles se acostumarem a ficar retos numa posição mais humana e menos animal. O enfaixamento também mantinha os bebês bem aquecidos e muito protegidos. Desse modo, eu acho que isso era considerado como um ato de bondade e não uma prática repressiva, não. Até a Revolução Industrial, cada família era um pequeno núcleo de produção. Desde muito cedo, ao menos entre os plebeus, as crianças deviam cumprir a sua parte do trabalho. Quando chegavam à adolescência, a maioria ia trabalhar na casa ou nos campos de outra família, mesmo que a sua também fosse precisar contratar servos. Essa prática de troca de adolescentes era comum mesmo nas famílias mais humildes. Os jovens não podiam formar a sua própria família até juntarem o dinheiro para comprar suas próprias terras. Em geral, isso os obrigava a esperar até depois dos 25 anos. A industrialização da Europa se deu no século XIX e os lavradores migraram para as cidades em busca de liberdade e trabalho. Dessa época em diante, os jovens começaram a se casar mais cedo. Mas as condições de vida eram precárias. As famílias de operários se espremiam em cortiços insalubres, em sótãos e porões. Elas viviam num mundo barulhento, imundo e mal cheiroso. Nas cidades, o esgoto corria a céu aberto, a água era poluída e não havia banhos públicos. Os problemas de saúde pública eram enormes. Em 1852, em Liverpool, a expectativa de vida dos operários da indústria têxtil girava entre os 17 e os 35 anos. Em Manchester, metade dos filhos dos operários não passava dos 5 anos de vida. Dentre todas as transformações sofridas pela família nesse período, a mais importante foi, sem dúvida, a mudança radical no seu papel. A casa não era mais o local onde o trabalho era realizado. Para os mais pobres havia as fábricas e para os outros havia as oficinas e as lojas. Então, qual seria a função da família, da casa? O foco de atenção passou para questões que pareciam invisíveis anteriormente. Eu não acredito que elas não existissem, mas apenas não eram levadas em conta. Só que quando as pessoas passaram a sair de casa para trabalhar e voltar a ela, a casa se transformou num lugar para estar em contato com as pessoas de quem se gostava. Pessoas com quem se tinha uma ligação emocional e um lugar para descansar. E foram esses os aspectos cuja importância cresceu. Os conceitos de lar docilar e de o lar é onde está o seu coração só apareceram a partir daí. São conceitos bem recentes. A ideia de família que temos atualmente só se formou no século XX. Depois da Segunda Guerra, aconteceu um fenômeno demográfico sem precedentes na história. O chamado Baby Boom. Entre 1946 e 1964, as famílias americanas tiveram mais filhos do que nunca, num fenômeno que atingiu todos os países ocidentais. Na França e nos Estados Unidos, a taxa de natalidade aumentou, mas foi o Canadá que bateu todos os recordes. No auge da onda de nascimentos, cada mãe tinha, em média, 4 filhos. Em 1996, os filhos dessa geração correspondiam a 33% da população.
Nos anos 50, os casais desejavam ter mais filhos e, ao mesmo tempo, passaram a prestar menos atenção aos métodos contraceptivos. Quando questionados depois, muitos afirmaram ter tido filhos que não desejavam. Sendo assim, aconteceu um fenômeno duplo. Passou a haver mais filhos desejados pelos casais e mais filhos indesejados. E talvez isso tenha acontecido em parte por causa da euforia do pós-guerra. O declínio da mortalidade infantil, a ampliação da expectativa de vida e o aumento no número de casamentos criaram uma situação inédita. Nessa época, um número recorde de crianças foram criadas em famílias estáveis com ambos os pais. Esse modelo de família, uma exceção na história da humanidade, ainda representa o ideal para muitas pessoas no mundo inteiro. Países diferentes, costumes diferentes. Eu tive 12 filhos. 6 garotos e 6 meninas. Edith, Ginette, Diane. Na minha família temos 6 avós e 6 avós, contando com os meus e dos meus 3 meus-irmãos. Na nossa família nós temos 2 filhos e mais a minha mãe Rosa, que é a avó dos meninos. São 21 netos. Sylvain, Martin, Pierre. Nós dividimos a mesma casa. Nossa família é unida. Não, nós moramos juntos. Nascemos na mesma família. Mas somos uma família. É. São 2 pares de gêmeos, um de gêmeos idênticos e outro não, vindos de 2 mães, que não são idênticas. Eu tenho pai e mãe, mas eles não moram na mesma casa. Desde que Charles chegou, somos uma família. As famílias atuais têm mais de uma cara e elas estão em constante mutação. Olivier e Felipe. Não sei se estou esquecendo alguém. Somos uma família. Todas essas pessoas formam famílias, cada qual à sua maneira. Mas qual é o verdadeiro sentido de uma família? A meu ver, o que dá sentido à família é o cotidiano vivido com dignidade. Isso é fundamental, é a base da família e é a primeira preocupação de todo ser humano. Estar protegido do frio, do vento e do calor. Família é prover o alimento, é não querer ver um filho chorar de fome, é viver verdadeiramente cada dia que se tem e ir dormir satisfeito. Eu acho que essa é a grande base da humanidade. E é o que todas as famílias do mundo buscam. Em alguns lugares da África, a paternidade é assumida por grupos de pessoas. A mãe, as irmãs dela e todas as mulheres da mesma idade cuidam do seu filho. Da mesma forma, o pai, seus irmãos e todos os seus amigos são considerados pais da criança. Nas famílias de casamentos polígamos, muitas vezes ninguém sabe dizer ao certo quantos membros compõem a unidade familiar. Eu perguntei às mulheres quantos filhos elas tinham e nenhuma sabia dizer. Elas não se importam com os números, mas eu queria saber. Então, resolvi perguntar o nome das crianças. Sentei com a primeira esposa e disse: vou anotar os nomes de todos os seus filhos. E ela perguntou: você quer saber os nomes dos que morreram e dos que estão vivos? Eu fiquei um pouco constrangida, é claro, mas falei que queria o nome de todos eles, dos vivos e dos mortos. Ela começou a enumerar todos e fui descobrindo quando as crianças haviam morrido. Todas elas tinham 2 filhos que haviam morrido antes dos 2 anos de idade. Foi através dessa listagem que eu descobri que o chefe daquela família era responsável por prover alimento para 38 pessoas 3 vezes ao dia. E ele não tinha a menor noção de que era tanta gente. Achava-se que a urbanização, a educação, a conversão ao cristianismo e a inserção na nova ordem mundial mudariam o modelo de família africano baseado na poligamia. Mas ele sofreu apenas uma adaptação. Há chefes de família que continuam tendo mais autoridade do que o Estado.
Na China, o governo aboliu a autoridade patriarcal e instituiu a igualdade entre os sexos. Mas, na prática, os costumes ainda trazem a marca da cultura familiar tradicional. A medida mais restritiva adotada pelo governo chinês é a política do filho único. Os casais que têm mais de um filho precisam pagar impostos mais altos e correm o risco de perder o emprego. Eles violaram a lei e tiveram um menino. Pagaram por sua rebeldia trabalhando nos campos e tiveram um custo financeiro maior. Mas eles viam isso tudo como um pequeno preço, pois ter um menino era o mais importante segundo a tradição. Na China, ter um menino é garantir a produção de um herdeiro para perpetuar o nome da família. E é o menino que deve cuidar dos pais. A política do filho único levou graves consequências ao povo chinês. A cada ano, 1 milhão de meninas são dadas como desaparecidas. Quando não são simplesmente abortados durante a gravidez, os bebês do sexo feminino são mandados a orfanatos, onde podem morrer por falta de cuidados. O desequilíbrio demográfico é absurdo. Somente na província de Hunan existem 175 meninos para cada 100 meninas. Em certos países do Caribe, fica mais fácil compreender a fase de instabilidade que a família atravessa se compararmos com a situação que havia no passado. Eles chegavam como escravos e não tinham permissão para constituir família. Ninguém lhes dava casas que pudessem chamar de lares. Os senhores colocavam as mulheres para um lado e os homens para o outro. Eles podiam se encontrar nos canaviais e gerar filhos, mas eram sempre as mulheres que cuidavam desses bebês. Hoje não há mais escravidão, mas muitas mulheres se veem sozinhas na tarefa de criar filhos que tiveram de diversos homens diferentes. Oficialmente existem 4 estados civis para os homens caribenhos: solteiro, casado, divorciado ou visitante esporádico. No Brasil, assim como na maioria dos países da América Latina, os homens ainda são muito machistas. Eles se consideram os chefes da família e esperam ser tratados desta maneira. As mulheres, pouco a pouco, vêm conquistando seu espaço, mas na maioria das vezes são as únicas responsáveis pela criação dos filhos e ainda recebem salários menores do que os homens. Nos Estados Unidos, a família é considerada a base da nação. Ela é vista como um núcleo de consumo e, por isso, é vital para a economia. Ela também é a força vital do país, já que cuida da formação do caráter dos cidadãos do futuro. Mas, nas últimas décadas, a sociedade americana foi abalada nas suas fundações. Nunca houve tantas pessoas vivendo sozinhas. Homens e mulheres têm se casado mais tarde e, uma vez casados, tendem a se divorciar mais. Segundo as últimas estatísticas, desde 1995, 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio nos Estados Unidos. Hoje, as famílias tendem a ser menores do que antigamente. As mulheres têm menos filhos e estão engravidando mais tarde. Desde 1972, a taxa de natalidade nos Estados Unidos não é suficiente para repor a população existente. Além disso, existem cada vez mais famílias com apenas um dos pais presente. Isso se deve aos divórcios, é claro, mas também é uma consequência do número cada vez maior de mulheres que optam por ter seus filhos sozinhas. Hoje, 1 em cada 4 famílias tem apenas um dos pais, e em 9 em cada 10 casos, quem está presente é a mãe. Essa nova realidade está provocando desconforto na sociedade americana. Há quem tenha a impressão de que as famílias de hoje não estão educando a juventude do país da forma mais adequada. A família em crise.
Desde que surgiram métodos eficazes para o controle da natalidade no Ocidente, a atitude das pessoas quanto ao amor e ao sexo se modificou. As pessoas passaram a fazer uma distinção entre sexualidade e reprodução. Em geral, todos os bebês que nascem hoje em dia foram desejados. Mas se ter filhos não faz mais parte da ordem inevitável das coisas, a questão é: de onde vem o desejo de ter filhos? Se vocês querem uma resposta racional, acho que não existe nenhuma hoje em dia. A chegada de um bebê para um casal feliz, que se entenda bem, irá trazer preocupações e complicações. Manter um bebê custa dinheiro. E os pais precisam reorganizar as suas vidas, porque o bebê irá tomar muito tempo de ambos. E, é claro, hoje sempre existe a opção de decidir que não é o melhor momento para se ter um filho. Primeiro, as mulheres querem concluir a sua educação, aprender uma profissão. Até aí elas podem se casar ou não, mas quase todas decidem deixar os filhos para mais tarde. Então, quando começam a desejá-los, já estão prestes a passar da idade de tê-los, porque a fertilidade diminui com o tempo. O problema é esse. Mas examinando mais de perto a questão, vemos que as pessoas querem um herdeiro que leve o seu nome adiante. Portanto, existe uma necessidade pessoal a ser levada em conta, além da responsabilidade pessoal de cuidar de uma criança abandonada. As pessoas sentem uma necessidade de produzir uma extensão de si através de outra pessoa, de passar adiante o sopro de vida que receberam. De rendre au fond la vie qu'on vous a donnée. Certos casais desejam tanto ter um filho que recorrem à inseminação artificial. Ou optam por uma prática milenar, a adoção. Nos últimos anos, os valores familiares dos ocidentais mudaram completamente. Os pais são estimulados a buscar a sua satisfação pessoal em primeiro lugar, e isso provoca instabilidade na vida das crianças. No passado, os filhos reclamavam que o pai trabalhava o tempo todo, só estava presente na hora das refeições e que não os compreendia. As crianças de hoje têm um problema bem mais grave. A figura paterna desapareceu completamente. Quando um casal se separa, o pai precisa redefinir a sua relação com os filhos. Certos pais, ao ver a autoridade ser passada à figura materna, rompem os laços com os filhos, fugindo assim de suas responsabilidades. Em famílias de pais separados, apenas uma em cada 6 crianças vê o pai uma vez por semana. Quase a metade delas só vê o pai nos feriados de final de ano. Nos anos 70, dizia-se que era preferível uma criança enfrentar a separação dos pais a assistir às brigas entre eles. As pessoas achavam que os filhos de pais divorciados poderiam superar esse problema sem maiores traumas. Desde então, os acontecimentos têm mostrado uma realidade diferente. Muitas mães solteiras americanas não são apenas pobres, mas dependentes de auxílio do governo para sobreviver.
Entre os filhos, mais de 1/3 sofre perturbações nervosas e aumentam os riscos de evasão escolar e envolvimento com drogas. É claro que não são apenas os filhos de famílias desfeitas que estão tendo problemas. Na sociedade moderna, a adolescência é um período especialmente difícil. Ce qui semble être nouveau, A novidade é esse estágio intermediário, em que o jovem já quase atingiu a maturidade física e completou em grande parte o seu desenvolvimento psicológico, mas continua legalmente dependente dos pais e não goza de autonomia social. O adolescente continua sob a influência dos pais. Essa é uma característica da modernidade e talvez tenha a ver com a demora na entrada para o mercado de trabalho. E esse fenômeno tende a se agravar com o aumento do desemprego. se développer considérablement, en plus avec le chômage. Os adolescentes fogem de controle, ficam cada vez mais violentos. Formam gangues que aterrorizam a vizinhança e cometem delitos graves. Mas o sinal mais revelador dos problemas da adolescência é a taxa de suicídios nessa faixa etária. Em certos países desenvolvidos, ela chega a bater recordes. Ao procurar explicação para essa fase problemática, é preciso lembrar que a autoridade dos pais tem sido profundamente abalada nos últimos tempos. O abismo entre as gerações está cada vez mais profundo. Os jovens deixaram de ver os mais velhos como modelos de comportamento e, mais que isso, os idosos parecem abandonados por suas famílias. Embora a tragédia dos avós abandonados pela família nos asilos seja muito presente, precisamos tomar cuidado para não formar uma imagem idealizada do passado. Quantas mães idosas já não morreram antes do tempo porque alguém pôs veneno na sua sopa? Às vezes, elas eram consideradas um peso morto a ser carregado pela família, que devia ser eliminado. Acho que isso também contribui para o desejo de independência dos idosos. Alguns preferem viver em instituições pagas por eles mesmos, sem dependerem de ninguém. Mas isso também mostra um declínio do sentido de solidariedade entre as gerações. O abismo entre gerações acaba privando os pais de uma rede natural de apoio que poderia ajudá-los imensamente. Ao mesmo tempo, os mais jovens têm se ressentido pela falta dessas relações especiais, carregadas dos valores e da sabedoria que constituem a grande riqueza da convivência familiar. Múltiplas famílias. A família é uma instituição tão importante que ninguém consegue se manter indiferente ao seu destino. Os pessimistas temem que ela deixe de ser o casulo de segurança que prepara as crianças para a vida adulta. Os otimistas celebram a sua habilidade de se adaptar aos novos tempos. De qualquer maneira, teremos uma visão muito limitada se tentarmos avaliar os rumos da família com base apenas nas 2 gerações anteriores à nossa. A imagem que temos de família tradicional vem dos anos 50. Mas basta voltar um século no tempo para perceber que o modelo de família dos anos 50 foi único na história do homem. E quanto aos filhos, esses sempre deram dor de cabeça aos seus pais. Fonte de problemas? Sim. E já se sabia bem que os adolescentes tendem a gerar mais problemas do que as crianças pequenas. E nós sabemos bem por quê. Adolescentes conseguem fazer coisas que as crianças não podem. Eles são mais fortes, podem beber, podem se meter em brincadeiras mais violentas e arrumar problemas com as garotas.
Os pais sempre estiveram cientes de tudo isso e de que os adolescentes tendem a se ressentir do rigor com que eles são criados e tendem a se rebelar também. A rebeldia da juventude não é nenhuma novidade. Em todas as épocas, as pessoas dizem que os jovens são terríveis e que eles não respeitam os mais velhos. As pessoas diziam isso no século XII, no século XVI e no século XIX. As pessoas dizem isso em todas as épocas. Também no caso das famílias com apenas um dos pais, a visão histórica nos dá uma perspectiva completamente diferente. Esse é um conceito moderno. Para criar um filho sozinha, a pessoa precisa ter meios para isso. Essa opção é quase um luxo de países desenvolvidos, onde há previdência social, um governo atuante e alguém de fora do grupo familiar que possa ajudar. No passado, muitas mulheres tinham filhos ilegítimos ou ficavam viúvas, mas eram feitos todos os esforços para que elas pudessem se casar outra vez. Na verdade, era impossível que as pessoas ficassem sozinhas com seus filhos. Se fosse um homem, ele precisaria de uma mulher para cuidar da casa e das questões que hoje em dia ficam a cargo das creches, jardins de infância e escolas e dos problemas que são assumidos por outras instituições. Se fosse uma mulher, ela não teria proteção suficiente para criar um filho sozinha. No Ocidente, o Estado assumiu parte dos encargos que antes cabiam à família. Embora já haja um número bastante grande, novas creches não param de aparecer e cada vez mais profissionais conquistam o direito à licença maternidade. Além do apoio do governo, a comunidade também oferece ajuda na forma de grupos de avós, por exemplo, que se oferecem para substituir as relações familiares verdadeiras. Os modelos de família começaram a se multiplicar nos anos 60. Mais tarde, a estrutura familiar passou a se organizar em torno de alguns padrões fixos que as pessoas adotam por determinados períodos de suas vidas. Hoje, as crianças podem ser criadas em famílias com ambos os pais, com apenas um dos pais, ou numa família reorganizada a partir da separação de outras. Quando ficam adultas, elas podem passar por uma sucessão de estágios que inclui morar junto com alguém, casar-se, divorciar-se, casar-se novamente e talvez até passar por um segundo divórcio. Obviamente, a estrutura familiar continuará em mutação. Considerando todos os aspectos, afeto e distanciamento, estabilidade e mudanças, presença de muitos pais ou de pais de menos, como poderíamos encontrar uma definição única para a família? Eu não sei. Eu diria que é um espaço especial, privilegiado, onde criamos laços que não temos com ninguém mais. Sendo assim, é um refúgio das agruras do mundo, dos absurdos da vida. Pode ser o melhor dos lugares, ou o pior deles. É uma trama de ódios, paixões, vinganças e lembranças que podem sempre despertar ressentimentos. É uma mistura do que há de melhor e de pior na essência da condição humana. Não existe mais um modelo único de família, institucionalizado e aceito por todos. A família mudou. Hoje, tolerância e diversidade são palavras-chave. Essa diversidade é o resultado de um século de lutas por liberdade, principalmente pela liberação das mulheres e crianças. Se examinarmos a fundo, veremos que a nova ética da família é baseada em valores muito semelhantes aos que regem a estrutura familiar desde o início dos tempos.
o comprometimento moral e emocional de seus membros, o cuidado que eles têm uns com os outros e a força dos laços que mantêm a sua união.